Estamos reunidos no nosso querido santuário de adoração, dando início a esses dias santificados que chamamos Semana Santa. Não que os demais dias ao longo do ano não sejam dias santos, mas temos por excelência essa semana que antecede a Páscoa do Senhor, 50 dias que vamos dizer para o mundo que cremos que o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, venceu a morte e não morre mais, porque Ele ressuscitou e ressuscitará todos aqueles que crerem nele. Porém, até esse momento nós ainda temos uma caminhada. A partir de hoje, chamado Domingo de Ramos, daqui a 4 dias estaremos celebrando a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele dia sofrido que desde a manhã até as 3 horas da tarde, o Senhor foi suspenso numa cruz por amor à humanidade e por obediência ao nosso Pai. Ele foi obediente ao Pai, se esvaziando da sua divindade, do seu poder divino e assumindo no seu corpo, na sua pele, na sua carne, tudo o que um ser humano passa por este mundo, essa Jerusalém terrena, que é injusta, que mata, que agride, que faz mal a crianças, a mulheres, a idosos, onde infelizmente muitos ainda não se encontraram com o verdadeiro Deus. Não é essa Jerusalém que o Senhor quer para nós. Por isso, esse gesto de entrar de uma forma muito simples, no período em que os judeus estavam se preparando para o Shabá, para o sábado santo. Veja bem, a multidão conhecia Jesus. Muitos viram ele curando, ressuscitando, mudando a vida de homens e mulheres que viviam como ovelhas sem pastor, desde a Nazaré, lá do norte da Terra Santa, até a grande cidade de Jerusalém, onde estava o poder político e religioso. O povo todo já colocava Jesus como seu rei, como aquele que iria entrar em Jerusalém, iria tomar o poder, ia derrubar o rei ou imperador de Roma, Júlio César, e dominaria todas as nações para que todos mudassem seus comportamentos. Passava isso na cabeça de Judas Iscariotes, passava na cabeça dos demais apóstolos, que o Senhor seria este tipo de rei, esse rei humano que nós conhecemos, que muitas vezes vem com poder, com armas e quer privilégios para si e para a sua família, enquanto o povo morre de trabalhar para sustentar suas regalias. Mas vejamos, antes de pedirmos a bênção para estes ramos, como muito bem disse o padre Raimundo, as mãos também podem ser consideradas palmas, né? Por isso que a gente bate palma, no sentido, né, de saudar aquele que nós amamos e colocamos toda a nossa fé e confiança. O Senhor Jesus escolheu a forma mais simples. Se ele fosse um rei humano, como nós muitas vezes estamos acostumados a acompanhar, como são as monarquias, como é que é o rei e a rainha, ele viria montado no cavalo de raça, viria com um exército, viria com um povo armado, provavelmente até para brigar com os soldados romanos, mas nada disso aconteceu. Veja que ele entrou montado num jumentinho, um instrumento de trabalho das pessoas mais humildes daquele tempo, do povo simples, um jumentinho. E o povo eufórico, achando que ele então, de alguma forma, ia derrubar todos que estavam no poder, inclusive alguns apóstolos, como o próprio Judas Iscariotes, e uma das raivas ou da forma de entregar Jesus de Judas Iscariotes foi porque ele não fez o que eles queriam que Jesus assim fizesse, e Jesus não pegou em nenhuma arma. A arma que o Senhor pode dizer que ofereceu a cada um de nós foi o seu amor e a sua entrega e a sua obediência ao Pai, até o fim, até o último momento.
para nos ensinar. Ele, olhando para o Pai no momento da cruz, ele disse: Pai, eu não quero que o Senhor mate, se vingue dos meus algozes. Tenha misericórdia deles, porque eles não sabem o que fazem. É o que nós chamamos a hora da misericórdia, às 3 horas da tarde. Vocês ouviram Mateus falando, né? Até a própria natureza, naquele momento, foi abalada. Do meio-dia às 3 da tarde, o céu ficou escuro. As pessoas começaram também a ficar com medo, porque a natureza também estava falando da injustiça que tanto o Império Romano, como os sumos sacerdotes do Templo de Salomão, mais o povo que queria trocá-lo por um ladrão, um grande marginal da época, chamado Barrabás, estavam cometendo uma grande injustiça. Esse evangelho que nós acabamos de ouvir, primeiramente nos chama muita atenção. Primeiro, pela confiança. Muitos confiavam no Senhor, por isso estavam enfrentando. Não era fácil entrar em Jerusalém em plena Páscoa. Muita gente vinha de todas as cidades. E o Império Romano, os soldados, estavam em grande quantidade. E ali, qualquer rebelião, ou era morte ou era prisão. E aquela multidão caminhando com Jesus, entrando em Jerusalém, jogavam os panos, toalhas, uma forma delicada, terna, de dizer: Ele é o nosso Deus, Ele é o enviado do Pai, Ele veio ao mundo para ser o nosso pastor, o nosso guia, nós cremos nele. Por isso nós enfrentamos os perigos que podem acontecer conosco, mas nem todos ficaram até o fim. Passa-se a segunda-feira, a terça, a quarta, a quinta-feira o Senhor chama os seus apóstolos, não mais para realizar a ceia judaica, mas para fazer com eles uma nova aliança. Essa aliança que nós agora estamos celebrando. Tira o cordeiro e se coloca Jesus como alimento para toda a humanidade. Quem se alimentar de Jesus Cristo, através da palavra, através do sacramento, através das atitudes de bondade, de caridade, o Senhor está nessa pessoa. E nós somos seus instrumentos. É Ele que nos alimenta. E assim o Senhor instituiu, nos ensinando como fazer isso. Na quinta-feira nós vamos lavar os pés num gesto de dizer: Senhor, a tua vida entre nós foi um grande ensinamento de fazer o bem aos outros. Quando muitos perseguiam, quando muitos pegavam até pedras para apedrejá-lo, o Senhor, então, fazia muitas vezes o caminho seguro, contínuo, para jamais desistir da vontade do Pai. Ou seja, ele foi até as últimas consequências, terminando a ceia, terminando a sua entrega. Na sexta-feira nós vamos celebrar, na hora da misericórdia, a sua entrega na cruz. Pergunto, meus irmãos, ele deixou uma promessa na quinta-feira santa. Ele disse para aqueles 12 homens que estavam com ele ao redor de uma mesa, ceando: olha, no terceiro dia, o templo que foi sufocado, destruído, ele se erguerá. Ele não estava falando do templo físico, igreja. Ele estava falando do seu corpo, do seu ser, do nosso ser, da nossa existência. Eles não entendiam o que Jesus estava falando, mas viviam aqueles momentos, aqueles gestos. E justamente no terceiro dia, no domingo, o Senhor ressuscitou. É isso que nós vamos celebrar. É o tríduo pascal de Cristo. Nós vamos celebrar. E o outro ensinamento do Domingo de Ramos, além dessa confiança que nós estamos dizendo para Deus que temos, porque Ele enviou seu Filho para nos proteger, nos guiar, nos ensinar o caminho do bem, nos afastar de tudo que é mal deste mundo, temos a incongruência, a contradição do ser humano. Sabe por quê? Porque os mesmos que jogaram os panos, que gritaram: Hosana, o Filho de Deus, Ele é o nosso Rei. Passados 4 dias, na sexta-feira, foram os mesmos que gritaram o quê?
crucificam. Vocês estão percebendo? A celebração de hoje, Domingo de Ramos, ela tem uma ligação direta à Sexta-feira da Paixão, porque mostra a contradição do ser humano. Hoje eu digo eu te amo, amanhã eu estou dizendo eu te odeio. Hoje eu faço bem para você, amanhã eu posso, infelizmente, deixar o mal me guiar pelas tentações e querer a tua queda, a tua ruína. Por isso que Jesus disse, não é essa Jerusalém que meu Pai deseja para vocês. Embora o reino de Deus já esteja entre nós, porque a gente está fazendo bem. Muitos de vocês, eu sei, cuidam de pessoas doentes, ajudam com alimentos os que estão com fome, cuidam dos idosos, protegem as crianças, ensinam e dão bons conselhos a familiares e amigos, mas nós sabemos que no meio da humanidade também existe uma parcela de homens e mulheres que ainda não se encontraram com Deus, que são aqueles da Sexta-feira da Paixão, que mesmo tendo toda a obra de Deus realizada na sua vida e tantos livramentos que o Senhor realiza em nós, são capazes de matar, até em nome de Deus. São capazes de fazer mal às crianças, às mulheres, idosos, e em nome do dinheiro, e não em nome de Deus, fazem as coisas mais terríveis nesse mundo que nós estamos chamando de Jerusalém terrena. Tanto, a maior prova da injustiça é que o Filho de Deus, em plena obra de bondade e de misericórdia, foi morto, e só não foi jogado no lixão fora da cidade de Jerusalém, que é assim que acontecia. Os crucificados eram considerados os marginais daquela época, eles não tinham direito à sepultura, eles não tinham direito a cemitério. Fora dos muros de Jerusalém, eles eram jogados na chamada Gena, que era o lixão da cidade. E ali os urubus, as aves de rapinas e o tempo consumiam os cadáveres. Graças à história salvífica, o Senhor recebe uma sepultura digna. E depois desses 3 dias, ele já não está mais naquele sepulcro. É o que nós diremos nesse sábado para o domingo. Porque o Senhor vive entre nós. E cremos firmemente nessa promessa. Amém, meus irmãos? Amém. Ao levantar nossos ramos hoje, no primeiro dia da Semana Santa, nós já estamos adiantando, antecipando, que nós cremos que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é o Rei do Universo, que Ele quer a nossa salvação. Amém? Amém. Vamos então entregar ao Senhor esses dias santificados. Que o Senhor nos proteja de todo mal e que o nosso espírito esteja em perfeita comunhão com o Senhor nosso Deus.